Um presente precioso eu ganhei, um projeto que nasceu no coração de Deus. Meu tesouro é o meu lar, onde a base é o amor, onde sempre quero estar. Lá em casa posso ser quem realmente sou. Diferenças até poderão acontecer, mas quando a mágoa tem razão, prevalece o perdão. Para sempre assim será. A minha família, debaixo da graça, guardada nas asas de quem a criou. Bem-aventurado eu sou por ter meu lar na presença do Senhor. Aleluia. Presente precioso eu ganhei. Aleluia. Um presente precioso eu ganhei, um projeto que nasceu no coração de Deus. Meu tesouro é meu lar, onde a base é o amor, onde sempre quero estar. Aleluia. Lá em casa posso ser quem realmente sou. Diferenças até poderão acontecer, mas quando a mágoa tem razão, prevalece o perdão. Para sempre assim será. A minha família, debaixo da graça, guardada nas asas de quem a criou. Bem-aventurado eu sou por ter meu lar na presença do Senhor. Boa noite, amados, paz e graça. Que bom nós podermos estar com você mais uma terça-feira. Hoje, terça-feira, dia 9 de maio de 2023, uma noite especial porque Deus tem colocado você na nossa vida e com certeza tem nos colocado na tua vida também. E para nós é um momento muito legal de compartilhar a palavra de Deus, de compartilhar tudo que Deus tem feito na nossa vida e através da nossa vida. Hoje, nesse mês de maio, nós estamos fazendo 31 dias de oração pela nossa família e falando todas as terças e todos os domingos, falando sobre família. E hoje nós vamos falar também sobre a identidade bíblica dos nossos filhos, das crianças. Eu quero que você preste bem atenção nesse compartilhar. Mas primeiramente eu quero estar orando com você, pedindo que o Espírito Santo de Deus possa estar agindo na tua vida em todo o tempo. Vamos orar? Senhor Deus e amado Pai, nós nos alegramos, Senhor, porque temos o privilégio de entrar em tantas casas nessa noite. Que através da tua palavra as famílias sejam abençoadas no Senhor. Sejam famílias debaixo da graça da tua misericórdia. Em nome de Jesus, desde já eu quero abençoar todas as pessoas que estão assistindo essa live, as pessoas que irão assistir futuramente lá no YouTube,
que tu possa, Senhor, usar essa palavra, essa meditação desta noite para impactar cada coração. A palavra do Senhor, e nós queremos transmitir de uma forma onde todos possam entendê-la. Muito obrigado, Senhor, pois eu oro em nome de Jesus. Amém. Quero mandar o tradicional, abraço da live para minhas netinhas, um abracinho da live para Sarinha, para Laurinha, que Deus abençoe vocês. E com esse abraço da live, eu também estou abraçando você. Que você se sinta abraçado por Deus nesse tempo, na presença do Espírito Santo de Deus. Boa noite, graças a Deus. Como é bom estar aqui novamente. Quando paramos, temos um tempo para aprender da palavra de Deus juntos, Boa noite para o Gustavo, para a Anitta, para a Marjorie, para o Paulo e para a Laura. Boa noite para a Shirley. Boa noite para a Jacinta, para a Valentina, para todos os familiares dela lá em Umerê. Que o Senhor Jesus seja com cada um. O nosso versículo para a meditação hoje se encontra no livro de Mateus 18:5, onde a palavra de Deus diz assim: quem recebe uma dessas crianças em meu nome, recebe a mim. E esse texto está falando sobre quando os discípulos eles perguntam para Deus quem era o maior no reino de Deus, Eles estavam sempre perguntando para o Senhor Jesus assim, tentando fazer com que Jesus escolhesse alguém, E isso não é diferente hoje, Boa noite para o Paulo lá em Curitiba. Os discípulos, eles queriam, as pessoas, elas queriam que Jesus falasse quem era mais importante no reino de Deus, E aí Jesus chama uma criança e ele fala que se nós recebêssemos, se nós voltássemos a ter essa humildade das crianças, essa humanidade das crianças, essa inocência da criança, assim nós entraríamos no reino do céu. Porque se nós não recebesse qualquer uma das crianças que ali estavam, no nome de Jesus, nós também não entraríamos no reino do céu. Então, as crianças, elas são inocentes. As crianças, elas têm essa essência diferente da nossa. E Jesus, ele nos compara a uma criança para podermos entrar no reino do céu. A nossa identidade, nós já falamos na semana passada aqui, que ela não é definida pelo que pensamos ou pelo que sentimos, mas sim ela foi definida pelo nosso Criador. E Deus, ele estabeleceu uma vida para ser vivida com faces diferentes. E isso tem um significado muito importante. Muitas vezes nós roubamos a infância dos nossos filhos, muitas vezes nós não tivemos uma infância relativamente boa, relativamente felizes, e depois nós nos tornamos adultos insatisfeitos com tudo. A criança, ela é diferente de um adulto. Um menino é um menino, uma menina é uma menina, e não existe outro além disso. As respostas que sempre estiveram bem definidas ao longo de centenas de anos para o presente século, muitas vezes elas eram tristes, elas eram nebulosas. O mundo, ele responde diferente do que Deus responde para a gente sobre as crianças, O mundo hoje, ele fica tentando achar identidades para as crianças diferente daquilo que o Senhor Jesus fala para nós. Em Mateus 19:14, Jesus diz: deixe vir as minhas crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence ao que são semelhantes a ela. Então, novamente, Jesus está dizendo que o reino dos céus só vai pertencer àqueles que são semelhantes às crianças, Boa noite para a Sueli, para o seu Sadi, sejam bem-vindos. E eu acho que é maravilhoso, eu que trabalho com crianças, eu acho maravilhoso isso, porque as crianças, elas não veem maldade nas coisas. As crianças, elas estão brincando, elas dividem brinquedo, elas dividem o alimento, Elas dividem os materiais que estão usando, assim. Eu acho que criança é algo assim muito sincero, muito bonito. E eu sempre falo assim que as crianças, elas são muito sinceras nas respostas que elas dizem pra gente. Boa noite para o Hudson lá em Videira também. A palavra de Deus
que a Margarete acabou de citar lá em Mateus 18, de 3 a 5, né? Ela diz que em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como criança, nunca entrarei no reino dos céus. Por que que Jesus faz essa comparação usando os discípulos? A disputa, ainda hoje, ela continua. As pessoas querem um ser melhor do que o outro e fica essa disputa, quem é o melhor do que o outro? E os discípulos de Jesus também estavam disputando. Quem era o melhor? Qual poderia estar sentado ao seu lado direito? Qual poderia estar ao seu lado esquerdo? Todos queriam ter a prioridade. E Jesus fala sobre a inocência. Ele pega, chama uma criança e coloca essa criança junto a eles. E ele mostra o exemplo e fala, olha, se vocês não se tornarem como essa criança, vocês não vão entrar no reino dos céus. Portanto, né, a palavra de Deus diz sobre essa humildade. Todos nós, seres humanos, temos que ser humildes como as crianças. Quem se torna humilde é o maior no reino de Deus. Aqueles que se humilham serão exaltados. Quem recebe uma dessas crianças em nome de Jesus está recebendo. E ele fala, quem recebe, recebe a mim. Quando recebemos, estamos recebendo a Cristo. Para Deus, cada criança, ela já vem ao mundo com um propósito definido. Lá em Jeremias, no capítulo 1, versículo 5, a palavra de Deus diz assim, antes que eu te formasse no ventre, te conheci. Antes que nascesse, te consagrei e te designei como profeta às nações. Deus nos escolhe antes da fundação do mundo. Lá no ventre da nossa mãe, Deus já tinha nos escolhido e com uma missão. E essa missão, Ele nos delega antes de nós nascermos. Por isso que Ele mostra o exemplo da humildade da criança. Se você quer ser uma pessoa que vai levar a palavra de Deus ao mundo todo, você tem que aprender a ser humilde. Você tem que aprender a se colocar ao lado do outro. O valor de uma criança ele é imensurável. Apenas ele é comparável. Olha a comparação. O valor de uma criança ele é imensurável. Apenas ele é comparado com o sacrifício de Cristo lá na cruz. Olha como Deus valoriza as crianças. Mesmo assim, quantas vezes nós enxergamos o valor dessa alma e não vemos o potencial que elas têm? Não vemos as realizações que eles podem fazer? E temos que entender que esse potencial Deus vai usar para a expansão do seu reino. Ele quer que a gente entenda e a gente viva e ensine nossos filhos, ensine nossas crianças o caminho que devem andar. Pois mesmo depois de uma idade avançada, não se desviará dele. Mas é nossa função como pais ser o gestor. Nós não podemos tercializar essa criação dos nossos filhos. Nós não podemos tercializar o ensinamento da verdade para os nossos filhos. Nós já levamos à escola para que eles possam aprender português, matemática, geografia, história, mas o ensinamento da palavra, o respeito mútuo, o caráter dos nossos filhos, das nossas crianças, são forjadas em casa, através do nosso exemplo como família. E quando nós nos afastamos dos ensinamentos da Bíblia para com os nossos filhos, nós nos afastamos do conceito que a Bíblia estabelece sobre a criança, quando nós não investimos nosso tempo em oração, em ensinamento espiritual para os nossos filhos, e nós deixamos que o sistema pecaminoso do mundo vigente, que apresenta a definição como uma criança, de como devemos conduzi-las, isso começa a refletir nas famílias, sendo famílias desestruturadas, famílias destruídas, famílias sem a presença de Deus. E quando a gente fala assim, que o valor da criança é imensurável, né? Aí você precisa fazer algo com que essas crianças gostem. E eu sempre
falo na minha igreja, né? Boa noite para o Takeshi, sejam bem-vindos a Sati. Quando eu falo sempre na minha igreja, e quem está assistindo da igreja sabe disso, que eu prezo pelas crianças, eu procuro fazer sempre alguma coisa que as crianças sejam inseridas e se achem importantes. Porque em todos os lugares que a gente vai, sempre se pensa nos adultos. Vamos trocar cadeiras, porque os adultos precisam sentar durante o culto e ficar mais confortável. Vamos colocar isso para os adultos, vamos fazer isso para os adultos. Pouco se pensa nas crianças quando vai fazer alguma coisa, né? E para que nós estamos conduzindo as nossas crianças? Qual é a nossa função como educador cristão e como pais cristãos, né? E eu tenho um testemunho que no domingo eu fiquei muito feliz, porque eu trabalho na minha igreja com o Ministério Infantil. Então, no domingo, enquanto os pais podem ficar no culto, aproveitando na hora da mensagem, nós vamos para uma salinha onde as crianças aprendem de Jesus. As crianças não vão para a salinha brincar, elas vão lá na salinha e elas aprendem a palavra de Deus de uma maneira que elas mesmas conseguem entender aquilo, de uma maneira mais lúdica, de uma maneira com histórias, com desenhos, né? Com teatros, e ali nós trabalhamos com as nossas crianças. E no domingo, 2 das minhas crianças, uma de 8 e uma que vai completar 9 anos agora, disseram que elas querem se batizar. E eu perguntei, né, por quê? Porque elas entendem que Jesus é o único suficiente salvador da vida delas. E eu quero dizer para vocês que realmente não tem preço isso. Não tem preço quando uma criança que você está ensinando dia após dia, ajudando juntamente com os pais, na educação cristã dela, vem dizer para você que ela decidiu se quer se batizar. Aí eu disse para elas, bom, então agora vocês vão ter que procurar o pastor e vão ter um papo reto com ele. O pastor os levou eles para o gabinete e eles confessaram Jesus como Senhor e Salvador da vida deles e vão fazer estudo de batismo. Aí você vê o quanto é importante esse ensino que fala lá no Êxodo, né? Para a gente ensinar as nossas crianças. Veja por que nós temos que conduzir eles, né? Em Deuteronômio 6, do 4 ao 9, lá vai ter vários ensinamentos para nós, como conduzir os nossos filhos, a importância de você falar em todo o tempo, de você decorar versículo com eles, orar com eles, lá vai te ensinar bem direitinho, né? Uhum. E nós precisamos renovar a nossa mente quanto aos nossos filhos. Em Romanos 12, 2, fala que nós não podemos nos conformar com esse mundo, mas sim renovarmos a nossa mente para que nós possamos aproveitar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida, para a nossa família, para as nossas crianças. As nossas crianças estão sendo massacradas pelo mundo, mas Jesus é a solução para as nossas crianças também. Por que Jesus é a solução? Porque Ele é o Criador. O Criador, Ele sempre tem a solução para todos os problemas. Quantas dificuldades nós enfrentamos? Por isso que Deus cuida de nós em todo tempo. A criança não é um problema. A criança realmente é algo muito bom que Deus fez. Ele nos fez pequenos, por isso que o próprio Jesus nasceu como um bebê. Ele se sujeitou a essa fase infantil, para que nós pudéssemos entender que ele passou por todas as fases. Ele veio ser o nosso Salvador, ele veio renovar as nossas mentes, ele veio trazer algo novo. A beleza do nosso Criador, ele mostra o cuidado que ele tem com os pequenos. Ele mostra a sua alegria em ter as crianças por perto. Chega um momento que havia uma aglomeração perto de Jesus e várias crianças queriam chegar até ele. E os discípulos começaram a repreender, não queriam deixar. E Jesus fala para os discípulos, deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Não os impeçam. Muitas vezes nós, como pais, estamos impedindo nossos filhos de chegarem a Cristo. Por quê? Porque não vamos à igreja, não ensinamos a palavra, não temos procedimentos dos quais os nossos filhos possam ver Deus através da nossa vida e queremos que eles sejam adultos
diferentes. Quando nós não vivemos, quando nós não ensinamos, quando nós não caminhamos como Deus quer que a gente caminhe, nós acabamos perdendo essa alegria, nós acabamos perdendo essa essência. Nós precisamos que os nossos filhos vivam esse amor verdadeiro. A palavra de Deus diz que em sabedoria, crescia Jesus em sabedoria, em estatura, em graça, diante de Deus e dos homens. Jesus foi criança e ele cresceu em graça, em sabedoria, em estatura. E nós precisamos também. Nós precisamos aprender a edificar a nossa casa no Senhor. Significa que devemos considerar a criança como alvo intencional da nossa família. Os nossos filhos têm que ser alvo intencional para que a gente possa transmitir as nossas ações de uma forma espiritual, de uma forma onde eles venham entender não somente física e emocional, mas nós precisamos ensinar o espiritual. Eles precisam viver dessa forma. E essa responsabilidade de instruí-los é nossa. Ensinar o caminho do Senhor para os nossos filhos é nossa. Não é responsabilidade da igreja. A igreja também ensina, mas a responsabilidade em proteger as crianças e conduzi-las a Cristo é minha, é da Margarete, para os nossos filhos. E é tua para os teus filhos. Então ensine esse caminho. Mas para você ensinar, você tem que estar nele. Viva esse caminho que vai conduzir os teus filhos à vida eterna. Que as nossas crianças possam crescer realmente em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens, né? Vamos orar para que as crianças venham a entender também a importância de Jesus, né? E orar pelos pais, né? Que conduzam os filhos à igreja, que os pais possam trazer, né? Porque as crianças, eu sempre digo, as crianças, elas não conseguem vir sozinhas. Mas a partir do momento que os pais são responsáveis e eles trazem para o caminho do Senhor, há uma mudança na família, uma mudança significativa na tua família. Você precisa orar pela tua família, você precisa lutar. Você já jejuou alguma vez pela tua família? Você tem feito oração durante esse mês pela tua família, buscando, lutando a tua família? Você tem orado? Nós temos levantado de madrugada, orando, e os meus pedidos são sempre pela minha família, né? Para que o Senhor sempre livre, conduza os meus filhos. Ore pelo trabalho dos teus filhos, orem pelo trabalho do teu esposo, do teu genro, da tua nora, da tua família. Orem pelo colégio dos teus filhos, pelos professores dele. Orem para aquelas pessoas que estão ajudando nesse processo de educação dos teus filhos. Coloque isso nas mãos de Deus. Muitas vezes nós não oramos pelos colégios, pelos professores, nós não oramos pelo livramento, né? E o Senhor Jesus, Ele quer fazer muita coisa para nós. Mas nós precisamos buscá-lo, buscar ao Senhor enquanto é tempo, né? Quem recebe uma dessas crianças em meu nome, recebe a mim. Ore pelas crianças e cuide das crianças onde você estiver. Vamos orar. Querido Deus, nós te louvamos, Deus, nós te engrandecemos porque só tu és santo, Senhor Deus. Só tu tem todo o poder, Senhor amado, só tu tem toda a ciência, Deus. E nós cremos nisso, por isso estamos aqui, Senhor. Nós cremos na tua palavra como totalidade, Senhor Deus. Nós cremos que tu criaste todas as coisas e tu criastes a família, Senhor Deus. Nós te louvamos por todas as famílias, Senhor. Nós colocamos as famílias nas tuas mãos, Deus. Olha o coração de cada um que está aqui nessa noite com nós, nessa live, Senhor amado. E conduz as famílias, Deus, na tua presença, Senhor amado. Jesus. Ó Deus, que nós possamos estar entregando as nossas crianças nas tuas mãos, Senhor amado. Olha, Deus, para tantas crianças que existem nesse mundo, Senhor. Um mundo tenebroso, Senhor amado, um mundo que quer incutir na cabeça das crianças coisas que não vêm de ti, Senhor. Que possamos estar firmes na tua palavra, buscando sabedoria e discernimento na tua palavra para conduzir as nossas crianças no teu caminho, Senhor Deus. Amém. Que
os pais, Deus, possam ser exemplo para os seus filhos. Deus, nos ensina, Senhor Deus, nos dá sabedoria para sermos homens e mulheres segundo o teu coração, Deus. Homens e mulheres que buscam aprender na tua palavra e que possamos repassar aquilo que aprendemos para os pequenos, Deus amado. Abençoa, Senhor Deus, a todos e que possamos em todo tempo, Deus, agradecer e te louvar, Jesus, porque sabemos que tu és o nosso Deus. Amém. Tu és aquele, Senhor, que estás conosco em todo o tempo, Senhor Deus, nos abençoando e cuidando de tudo aquilo que nós façamos, Deus. Amém. Nos abençoa, abençoa cada família, Pai amado, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a tua casa. E lembrando, próximo domingo, às 9h30 da manhã, nós também estaremos ministrando sobre a tua vida, a tua casa e a tua família. Que Deus abençoe e te dê uma noite de paz, em nome de Jesus. A minha família, debaixo da graça, guardada na